Dia, professora. Bom dia, Bom menino. dia. Bom dia, Carlos. Vocês estão me ouvindo bem ou tá muito alto? Não, Tá tá de boa. bom. Tá bom? Então tá bom. Como vocês estão? Estão todos bem? Sim. Sim? Então tá. Ótimo, a Michelle já começou ali colocando o nome aqui para mim no bate-papo, a série. Não esqueçam de colocar, não. Ela foi a primeira. Coloquem lá todos vocês, tá? Meninos, eu preparei para vocês um questionáriozinho no Google para vocês responderem e me enviarem. Assim como foi a diferença, que é a seguinte, assim como foi o simulado que vocês fizeram, a diferença é só a seguinte, porque não tem alternativas de múltipla escolha, vocês vão ter que responder mesmo. Então, vocês vão digitalizar a resposta, quando concluir, vocês vão me enviar. Eu estou querendo colocar o link lá no Google Classroom. Todos vocês estão conseguindo acessar o Google Classroom? Sim, Sim? Uhum. Não tem ninguém com Sim. dificuldade não, né? não. Ótimo. E eu vou então, acabando a nossa aula, eu vou disponibilizar lá o link. Aí eu quero que vocês acessem. Vou colocar a aula e juntamente com a aula eu vou adicionar o link também para vocês acessarem e estar respondendo para mim, tá valendo nota, tá? É. Tá muito difícil? Oi? Tá muito difícil? Não, tranquilíssimo. É mais questão teórica mesmo sobre eletricidade e tudo, para a gente fechar esse conteúdo de eletricidade que a gente está revisando novamente, tá? Tá. Nada difícil não, tudo tranquilo, tá bom? Então, por favor, coloquem para mim. Só 8 participantes escreveram aqui. Coloquem para mim aqui o nome de vocês, a série, por favor. Qual é a turma que vocês estão? Para a frequência, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês novamente a minha tela. E aí a gente continua aqui com o nosso conteúdo, tá bom? Quem está chegando agora, por favor, não esqueçam de colocar para mim aqui o nome de vocês no bate-papo, tá? Tá carregando. Assim que concluir, vocês me avisam se vocês estão vendo já o meu conteúdo aqui. Já tô aparecendo. Já tá aparecendo? Então tá ótimo. Vamos então falar de lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb que a gente não tinha ainda falado dessa força em módulo. Então vamos falar um pouquinho dela para a gente começar a usar outro tipo de fórmula, tá? Então vamos lá. A força eletrostática é a lei de Coulomb, né? Então ela vai descrever da seguinte forma, que é a interação de força. Então, ou essa força ela vai agir de duas formas, ou ela é de atração, ou ela é de repulsão, entre duas cargas elétricas pontiformes. Terceiro, vocês sabem o que quer dizer uma carga elétrica pontiforme? Não. Não? Quando eu falo que eu quero uma carga elétrica, ou que eu tenho uma carga elétrica pontiforme, o objetivo que eu tenho com essa carga elétrica é descobrir quais que são as funcionalidades que ela tem, tá bom? Não é nem tanto a questão de força em si, mas sim qual a funcionalidade dela. Então, é aquilo que ela tem de específico. Por isso que eu chamo de carga elétrica pontiforme. Porque cada carga elétrica ela tem uma especificidade, ela tem algo em específico. E quando eu digo que ela é pontiforme, é porque o meu interesse é descobrir isso, qual que é a sua funcionalidade, tá bom? Ficou claro? Então eu Sim. tenho duas cargas pontiformes, que é minha carga, meu Q1, meu Q2, né? Todas elas, é claro, que têm uma intensidade de força elétrica e elas são separadas por uma certa distância. Quando eu falo que essas cargas pontiformes, Q1 e Q2, elas são separadas por uma certa distância, eu represento pela letrinha D. Coulomb, então, ao dizer isso, ele concluiu da seguinte forma. Isso aqui, se vocês puderem copiar, é importante no caderno. Que a intensidade da força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas.
Então, quando eu quero saber a intensidade de uma força elétrica, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então, quando eu falo que ela é inversamente proporcional, então eu vou calcular a multiplicação delas em módulo. E como a distância ela é o inverso, então eu coloco ao quadrado a distância. Então, qual é a fórmula que eu vou utilizar? Essa daqui, ó. Eu vou dizer que a força dessa carga, né, é igual ao K. Meu K aqui, vocês sabem que é a constante. Q1 em módulo vezes Q2 dividido pela distância dessas cargas ao quadrado. Então, a direção, ela sempre vai coincidir com a direção da reta, que é o que une as duas cargas, tá? E o sentido depende de qual sinal essas cargas têm. Se elas são positivas, se elas são negativas, ou se elas são de cargas opostas, tá? Então, o sentido da força depende muito do sinal da carga. Ou vai ser de atração, ou vai ser de repulsão, tá? Vocês já sabem que a atração, sinais opostos, repulsão, sinais iguais. Então, aqui exemplo, ó, tá vendo? Eu tenho uma força Q1, uma força Q2, observe, os sinais são iguais, então meu sentido de força, ó, tá em repulsão. Uma está direcionando para um lado, enquanto que a outra direcionando para o outro lado. Então, elas estão indo em sentido contrário. A minha distância é esse espaço que eu tenho entre elas, tá? Então, observem aqui. A mesma coisa se eu tiver uma carga Q1, uma carga Q2, duas cargas pontiformes com sinais negativos, né? Então, eu sei que o que predomina aqui é elétrons, enquanto que o que predomina aqui é prótons. Prótons têm sinais positivos, elétrons sinais negativos. Então, ó, a minha força também, sinais iguais, eu tenho uma repulsão. Então, o sentido da minha força, elas estão indo em sentidos opostos. Agora, quando eu tenho aqui, ó, sinais contrários, elas vão ter uma atração. Então, a minha força, ela vai se encontrar uma com a outra, tá? E aqui sempre a distância. No vácuo, né, que a gente chama, é utilizada, então, a unidade do Sistema Internacional de Medidas, em que o valor da constante da eletrostática, que é o meu K, sempre vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. Aqui, ó, m ao quadrado, c ao quadrado. Isso aqui é Newton, tá? Micro Coulomb e aqui é Coulomb, tá bom? Então a gente vai perceber que isso aqui, ó, quando a gente tá num vácuo, então a gente vai ter uma permissividade absoluta desse vácuo, que na física diz. E aí a fórmula, quando eu vou falar de uma permissividade absoluta do vácuo, ou seja, uma ação completa, né, no vácuo, eu uso essa fórmula, que é 4 vezes π vezes esse etazinho aqui, ó, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho como que funciona cada um, tá? Então, vamos lá. Campo elétrico. Eu sei que eu falei para vocês sobre isso aqui naqueles slides, mas só para relembrar. Então, o campo elétrico, ele sempre, né, sabe-se que a Terra, ela cria em torno de si esse campo gravitacional, e ele sempre vai estar representado em cada ponto, né, por um vetor, que a gente chama. Esse vetor aí é o vetor que vai representar esse campo gravitacional, que é esse vetorzinho aqui, ó. Em química, a gente calcula esses vetores na disciplina de geometria das moléculas, tá? Então, qualquer corpo que ele é colocado em um campo, ele vai estar sujeito a uma força de atração gravitacional. E quando ele está sujeito a essa força de atração gravitacional, nós chamamos então de peso.
E da mesma forma, o corpo eletrizado, ele vai criar ao redor dele um campo elétrico, ou seja, ele cria à sua volta um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele é representado por esse vetor, tá? Então, quando a gente fala de vetor do campo elétrico, ele é representado por esse E maiúsculo com essa setazinha em cima, que é o vetor. O que quer dizer isso? É onde qualquer carga elétrica colocada nesse campo, ela vai sofrer uma ação de força elétrica. E o vetor do campo elétrico, ele é dado por esta fórmula. Então, eu tenho o vetor do campo elétrico, que é igual a força dividido pela minha carga, tá? Então, eu tenho o F, que é a minha força elétrica, que ele vai atuar sobre a carga de prova, que é o meu Q. É colocado, então, esse Q, que é a minha carga, que é colocada no ponto do campo elétrico. E aí, sim, eu tenho essa expressão aí em cima. A força elétrica que atua sobre essa carga, que a gente fala carga de prova Q, ela é dada pela seguinte forma. Então, presta atenção nisso daqui. Se eu quero calcular o vetor do meu campo elétrico, eu vou usar a fórmula que o meu vetor vai ser igual a força dividido pela minha carga. Mas agora eu quero calcular a minha força, eu quero descobrir quanto que eu tenho de força dentro desse campo elétrico. Então, eu vou ter a força, que é igual a minha carga, de vezes o meu vetor. Compreendido? Compreendido, terceiro? Sim. Sim. Só o Carlos que compreendeu. O restante tá todo mundo silenciado aí. Não, entendi. Ótimo. Então, qual que é a direção, né? Sempre o vetor ele vai ter a mesma direção da força, tá? Então, direção em campo elétrico. O meu vetor sempre vai ter o mesmo sentido, mesma direção da força, tá bom? Sentido. Agora, o sentido ele diferencia. Se a minha carga for maior que zero, então o meu vetor e a minha força têm o mesmo sentido. Mas se a minha carga for menor que zero, então o meu vetor e a minha força têm sentidos opostos. Grave isso aí que é importantíssimo. Então, como que eu vou saber o sentido para me calcular? Basta entender isso. Se a minha carga, que é o meu Qzinho, ela for maior que zero, então a minha força e meu vetor têm o mesmo sentido. Se a minha carga ela for menor do que zero, então a minha força e o meu vetor têm sentidos opostos, tá bom? Professora, Oi. em nenhum momento a distância vai interferir nesse caso, não? Não, a distância não. A única coisa que pode acontecer, dependendo da quantidade da distância, é a questão de atração ou a questão da repulsão. Mas como a distância ela é inversamente, a gente sempre eleva ela ao quadrado, tá bom? Então, elevando ela ao quadrado, não tem essa interferência com tanta magnitude dentro desse campo elétrico. Por isso que ela é elevada ao quadrado, tá bom? Boa pergunta. E é bom para entender também, né? Então, gente, só para falar o que quer dizer o N e o C, né? A gente vai falando, então, N quer dizer Newton, né? E o C, o Coulomb, tá bom? O campo elétrico, então, ele é gerado por essa carga pontiforme, como eu disse para vocês. Carga pontiforme, o que quer dizer? Que eu tenho uma carga em que me interessa saber quais são as especificidades dessa carga, né? Quais são as ações dela. Então, a gente tem aqui, ó, uma carga, eu tenho aqui uma força, né? Olha só. Eu tenho aqui uma carga 1, uma carga 2, aqui eu tenho outra força. Se elas estão em sinais contrários, é porque a minha carga, a minha carga aqui, ela tem o mesmo sinal. Então, ela está aqui, ó, em um processo de repulsão. Aqui eu tenho uma distância. Então, ó, considerando que eu tenho uma carga pontiforme, considerando que eu tenho uma carga pontiforme Q, colocamos uma carga de prova Q a uma distância D da carga geradora Q. Na definição do campo elétrico, a gente vai ter, então, essa seguinte fórmula. Meu vetor vai ser igual à minha força dividido pela minha carga. Pela lei de Coulomb, eu tenho, então, ó, a seguinte expressão. Força
é igual a minha constante vezes o módulo das minhas cargas dividido pela distância. Aí nós vamos ter essa fórmula geral aqui, tá bom? O que a gente pode observar? Como consequência disso, a gente pode concluir que no campo elétrico, no ponto considerado onde está a minha carga, não vai depender da carga de prova, e sim da carga que gera o campo. Então, presta atenção. Como eu disse para vocês, que o que interessa para mim é saber quais que são, não é nem a força dessa carga, e sim o que ela tem em específico. Vocês podem ver aqui, ó, que no primeiro exemplo de fórmula, a minha carga Q, ó, vamos ler de novo o enunciado. Considerando uma carga pontiforme Q, colocamos uma carga de prova Q a uma distância D da carga geradora Q. Da definição do campo elétrico, a gente tem que usar essa fórmula. Usando então a lei de Coulomb, eu vou ter que a força é igual à minha constante vezes a minha carga pontiforme vezes a minha carga de prova, tudo isso dividido pela distância ao quadrado, tá bom? Mas o que me interessa não é saber qual que é a minha carga de prova lá no meio do meu campo elétrico. Eu quero saber justamente qual que é a minha carga pontiforme. Eu quero saber o que ela tem. Então, a minha carga de prova ela pode ser excluída dessa fórmula. E aí eu vou usar essa fórmula aqui, que o meu vetor é igual a minha constante vezes a minha carga, que é a minha carga pontiforme, dividido pela distância ao quadrado. Então, professora, qual delas eu vou utilizar? A de baixo, não a de cima, tá? Por quê? Observação importante. Como consequência, a gente pode concluir que no campo elétrico, no ponto considerado, não depende da carga de prova, e sim da carga que gera o campo. Então, sempre eu quero saber o que tem de específico aquela carga que está gerando aquele campo elétrico, e não a carga de prova dele. Compreendido isso? Sim? Sim. Na próxima aula, a gente vai fazer uns exercícios para praticar, tá? Então, a força elétrica do campo, né? A força elétrica e o campo elétrico. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, só para vocês verificar como que isso acontece. Nós temos, primeiramente, uma carga geradora positiva, que é o nosso campo elétrico de afastamento. Então, ó, essa é a minha carga que está gerando todo esse campo elétrico aqui, tá bom? E eu tenho aqui o meu vetor, tá? E aqui eu tenho a minha carga de origem aqui, ó, que é a expressão da minha força, tá bom? Então, olha só, a carga de origem que eu falo é a carga de prova, tá? Agora aqui eu tenho a minha carga geradora, que é a minha carga pontiforme, eu tenho aqui o meu vetor, e aqui eu tenho minha carga de prova, tá? Ó, sempre lembrando, ó, aqui, ó, quando o meu Q, ele é menor que zero, então eu tenho os meus sentidos opostos, tá? Já na segunda opção, eu tenho aqui, ó, carga geradora negativa, campo elétrico de aproximação. Então, eu tenho aqui minha carga geradora, eu tenho aqui minha carga de prova, meu vetor e minha força tá no mesmo sentido. Mesma coisa no meu exemplo, aqui no exemplo de baixo já está o contrário. O que quer dizer? Pergunto para vocês, qual dessas duas cargas, exemplo de cima ou de baixo nesse exemplo 2, é maior que zero? Para ver se vocês entenderam. Pergunta. Vocês lembram lá da minha carga? Quando ela é maior que zero, o que acontece com o sentido? É igual. Tem o mesmo sentido. Quando ela é menor que zero, tem sentido? Isso. Então, no exemplo de cima, posso concluir que a minha carga de cima ela é maior que zero, enquanto a minha carga de baixo é menor que zero, certo? Então, campo elétrico que é gerado por várias cargas pontiformes. Então, aqui a gente viu, né, apenas um exemplo simples. Eu tenho apenas uma carga que gerou um único campo elétrico. Agora, a gente vai entrar
em exemplos que eu tenho mais de uma carga pontiforme, ou seja, eu tenho várias cargas que está gerando esse campo elétrico. Então, eu vou ter mais de um vetor, eu vou ter mais de um sentido de força, tá? Então, eu vou só exemplificar aqui para vocês, tá bom? Só para a gente continua depois, na próxima aula, com alguns exercícios que eu vou explicar para vocês como fazer um exemplo com vocês, e a gente dá continuidade a esse conteúdo. Então, caso haja mais de uma carga pontiforme, gerando campo elétrico, o campo elétrico resultante ele é dado pela soma vetorial dos vetores dos campos elétricos produzidos. Então, presta atenção nisso, é importante. O vetor de cada uma das cargas. Então, quando eu tenho um campo elétrico que ele está sendo gerado por mais de uma carga pontiforme, eu vou então pegar todos os meus vetores e eu vou somá-los, tá bom? Então, anota isso aí, por favor. Quem tá com caderno, anota, porque isso aqui é importante, tá? Então, caso haja mais de uma carga pontiforme gerando campo elétrico, o campo elétrico resultante, ele é dado pela soma vetorial dos vetores campos elétricos produzidos por cada uma das cargas. Aqui está um exemplo. Eu tenho aqui, ó, uma carga pontiforme 1, uma carga pontiforme 2 e uma carga pontiforme M, né? Então, como isso aqui está sendo gerado por mais de uma carga pontiforme, eu vou pegar todos os vetores e o meu centro aqui, que é o meu ponto de origem, eu estou chamando de vetor P, tá? Então, meu vetor P, ele é igual ao quê? Ele é igual à soma de todos os vetores que eu tenho das minhas cargas pontiformes nesse campo elétrico, tá bom? Isso pode ser infinito até, tá? Por isso que vetor N aqui, ó, que pode ser bem infinito mesmo, tá bom? E aí a gente tem umas linhas de forças, né? Então, as linhas de forças, num caso como esse, são as linhas imaginárias, que vai permitir visualizar o campo elétrico em uma determinada região, tá? Ou em uma região. As linhas dessas forças, elas são construídas para que o vetor do campo elétrico, ele sempre seja uma tangente, tá? E em cada ponto, e sempre mostrando elas em cada ponto, tá? E são sempre orientados no mesmo sentido do campo elétrico. Então, olha só, a minha força nesse campo, ele é construído como uma tangentezinha. Cada ponto eu vou representar essa força, que é o meu vetor de campo elétrico, tá bom? Essa setinha que tá saindo aqui, ó, que é a força que eu tenho sobre esse campo elétrico. A intensidade do campo elétrico sempre vai ser proporcional ao número das linhas de forças numa determinada região, tá? Como que significa isso? Onde essas linhas são mais próximas, o campo elétrico ele é mais intenso. Onde elas ficam mais afastadas, ele já é menos intenso. As linhas de forças elas nunca vão se cruzar entre si, tá? Então, no ponto de cruzamento, que é o campo elétrico, é onde ele teria mais de uma direção e sentido. Então, elas nunca cruzam. Pelo contrário, se tem uma linha que parece que elas estão se cruzando, quer dizer, então, que nessa parte do campo elétrico, elas têm mais de um sentido para seguir, tá bom? E todas essas linhas de forças, elas são de cargas pontiformes. Elas sempre serão das cargas que deu origem a esse campo elétrico. Então, ó, para a gente compreender aqui, ó, quando a minha carga pontiforme ela é maior que zero, o sentido de afastamento da carga é nesse sentido aqui. Quando ela é menor que zero, aí eu tenho um sentido de aproximação de carga, tá vendo? Quando ela é menor que zero, as minhas cargas elas vão se aproximar. Então, elas vão em tudo de encontro à carga ao sentido da minha carga pontiforme. Quando a minha carga pontiforme ela é maior, então elas vão sempre em sentidos opostos. É aqui que está falando aquilo ali, ó, que eu falei anteriormente. As forças das cargas pontiformes dentro do campo elétrico, elas nunca vão se cruzar. Pelo contrário, onde parece que elas estão se cruzando numa tangente, é onde elas têm mais de um sentido. E aqui, separadamente, é isso aqui que acontece, tá bom? Então, deixa eu ver, a gente tem mais um tempinho ainda.
As linhas de força do campo elétrico que vai resultar, né, resultante, gerado por duas cargas pontiformes. Então, vamos falar um pouquinho disso. É justamente isso aqui, ó. As linhas de força, que é o que origina, né, em cargas positivas e terminam em cargas negativas. Então, eu tenho a carga positiva e a carga negativa, tá vendo? Essas são as linhas de força geradas, tá vendo? Como que funciona? Primeiramente, a minha força, ela tá saindo em sentidos opostos, tá? Enquanto que quando o meu Q é menor que zero, a minha força ela vem em sentido de encontro com a minha carga pontiforme. E aí, ó, as linhas de forças originadas entre essas duas cargas é feito esse ângulo aqui. É isso aqui, meninos, que dá origem às figuras geométricas em química que a gente estuda, a geometria dos átomos, tá? Das moléculas. É justamente por causa disso, por causa da força de atração que tem cada carga dentro de um campo elétrico, tá bom? Já quando as duas cargas elas são positivas, o que vai acontecer? É claro que elas não vão ter linhas de forças encontrando uma com a outra, pelo contrário, todos os sentidos de forças delas vão sair de lados opostos. E quando elas são negativas, todas as linhas de forças vão se encontrar juntamente com a nossa carga pontiforme, que é o que deu origem ao nosso campo elétrico. Meninos, perguntas, dúvidas? Eu vou parar Não. aqui porque eu vou passar exercícios para vocês até aí. Eu gosto muito desse material porque eu acho, sabe, que eu tenho muito claro de explicar. Mas tem alguém ainda que ainda permanece com dúvida, não está entendendo nada? O professor só está falando, e eu não sei nada disso. Tem alguém assim? Ou estou entendendo, deu para compreender? O bom é que vocês podem voltar, assistir gravação novamente. Alguma pergunta, dúvidas? Não, tá de boa. Pra mim, tá tranquilo. Tranquilo? Edinalva, Kaique, Beatriz, Michele, Joyce. Como que tá? Tá indo bem? Tranquilo? Tá entendendo? Tranquilo. Tá tranquilo. Então tá bom. Vocês estão assistindo aí, né? Sim. Então tá. Meninos, então, ó, pra quem chegou atrasado, eu estava falando no início que eu fiz um questionário para vocês lá no formulário do Google, como vocês fizeram, do mesmo modo como vocês fizeram o simulado. Só que a diferença é que esse questionário vocês têm que responder, digitalizar as respostas, tá bom? Vou disponibilizar o link desse questionário juntamente com a aula lá no Google Classroom. E eu quero que vocês respondam e me enviem valendo nota essa atividade, tá? Tudo bem? Eu queria saber, para quem entrou depois, todos vocês conseguem acessar lá o Google Classroom sem nenhum problema? Sim. Sim? Então tá ótimo. Então eu vou disponibilizar Sim. lá, peço que vocês respondam. Mais questões teóricas mesmo, então só vai exigir de vocês pesquisar mesmo e responder, tá? E me envie valendo nota aí de atividades, tá bom? Outra coisa, vocês já foram orientados que vocês vão ter que fazer um portfólio, né? De atividades? Sim, eu queria saber a partir Sim. de que dia ela vai começar esse portfólio. A partir de quando? É, Então, o portfólio já é para começar desde já. Claro que a escola resolveu disponibilizar, assim, professores, né? Nós professores, para orientar cada turma. Eu não sei quem são os professores que ficou com vocês. Eu fiquei com a turma do primeiro A, eu e a Lucilene. Isso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão separar um caderno, tá? Um caderno, vai organizar ele bonitinho, como um portfólio. Nós, professores, vamos disponibilizar para vocês as atividades e vai ter uma atividade que a gente vai querer que vocês imprimam, coloquem lá no caderno. Ah, professora, não tem impressora. Então, você pode copiar, mas tudo bem organizadinho e colocar lá no caderno, no seu portfólio. Porque esse portfólio,
ele tem data de entrega, que é quando vocês vão ter que entregar para coordenação ele, tá? Então, a minha atividade ainda de física, eu não ainda fiz essa lista para que vocês pregassem lá. Mas para a semana que vem eu já quero preparar uma e essa eu quero que vocês passem para o portfólio. Precisa ser separado por matéria? Não. Um só para todas as disciplinas, tá bom? Mas eu só peço que vocês façam com bastante organização. O que é, por exemplo, de física, o que é de português, o que vai ser de matemática e assim vice-versa, para ficar bem arrumado, bem organizado. Então, quando eu pedir para vocês assim, ó, meninos, eu quero que essa atividade vocês coloquem no portfólio para vocês passar para o portfólio, tá? Tá. É assim. Professora, Oi. mas e as outras que, por exemplo, a gente não precisa colocar no portfólio, elas não vão valer nota ou vão valer só que com Não, menos? todas vão valer nota. A diferença é que uma vocês vão colocar no portfólio, as outras vocês têm que fazer porque tá valendo nota pra gente dar pra vocês. Aí fica no caderno comum de entendi. vocês, Ah, entendi. tá bom? Aí a gente vai ter que levar na escola depois o portfólio? Isso, depois vocês têm que levar pra escola. Os professores vão fazer assim, avisar qual que é pra colocar no portfólio? Todos vão avisar pra vocês qual que vai pro portfólio. É nós que vamos falar, Entendi. tá bom? Então é só isso. Vocês têm mais alguma dúvida sobre esse portfólio, sobre qualquer outra questão? Não? Não. Então tá bom. Meninos, então a gente fica por aqui. A gente se encontra semana que vem, né? Porque a gente só tem uma aula na semana. E aí, semana que vem, eu já vou preparar para vocês uma listinha de exercícios para vocês responderem. Por favor, não esqueçam de fazer a minha atividade, valendo nota, meu questionário, responde e me envie, tá? Tá bom. Uma boa semana, bons estudos para vocês nessa semana e até mais. Até. Tchau, queridos. Até a nossa próxima aula. Até, tchau. Tchau.